Meus irmãos, vamos continuar com o nosso sermão, a série de sermão, a segunda vinda de Jesus, e nós vamos pregar hoje no versículo 11 e 12, 2 Tessalonicenses capítulo 1, somente esses dois versículos 11 e versículo 12, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos Paulo, Silvano e Timóteo estavam orando ao Senhor, dando graças a Ele pelo crescimento da igreja de Tessalônica, crescimento dessa igreja na fé e também no amor. Eles estavam orando, dando graças ao Senhor pelas resistências deles frente às perseguições. Paulo, Silvano e Timóteo confortam aqueles crentes dizendo que isso era sinal evidente de que eles pertenciam ao reino de Deus, e também era sinal de que o juízo de Deus viria contra aqueles perseguidores. Quando o Senhor, diz Paulo, vier em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses obreiros da causa do Senhor também oram para que a igreja entenda que o sofrimento faz parte da nossa vida aqui como cristão. E o próprio apóstolo Paulo experimentou no seu próprio corpo quando foi severamente apedrejado pelos próprios judeus, conforme relata Atos capítulo 14. Paulo diz lá em Atos 14, versículos 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz: Paulo, Silvano e Timóteo oram para que a igreja perseguida entenda o propósito do seu sofrimento. E nós vamos ver dois propósitos aqui da oração de Paulo, para que a igreja experimente a realidade do seu chamado, versículo 11. E ele começa esse texto dizendo, por isso também. Neste verso 11, quando ele usa o vocábulo também, ele quer dizer que tem outro motivo para orar a Deus, além daqueles que ele vem orando desde quando escreveu a primeira carta, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. E aqui Paulo, irmãos, leva os olhos da igreja para o futuro. Aqui o apóstolo Paulo, como se pega no queixo da igreja e leva a igreja a olhar para o futuro, para o grande julgamento de Deus contra os ímpios. Julgamento de que ele falou nos versos 7 e 9, de que o Senhor vem como chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, certamente, não estará debaixo do julgamento de Deus, mas o ímpio e todos aqueles que perseguem o povo de Deus experimentarão o juízo severo do Senhor. Então Paulo ora para que a igreja coloque os seus olhos no futuro. Igreja de Tessalônica, eu sei que vocês estão sofrendo, sei que vocês estão sendo tremendamente atribulados para as pessoas que não temem ao Senhor, mas eu quero que vocês saibam que isso faz parte da nossa vida aqui na terra. No primeiro momento, no verso 5, Paulo diz que a resistência daqueles crentes diante da perseguição era sinal de que eles eram de fato do reino de Deus. Agora Paulo e seus companheiros oram para que eles entendam que Deus evidenciará a todos que eles são dignos do reino de Deus quando acontecer a parousia, quando acontecer
o arrebatamento da igreja. Quando Cristo aparecer no céu, e como diz o próprio Jesus, Ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombetas, e ajuntarão todos os eleitos de Deus para subirem ao céu. É nesse dia que tanto os profetas como Paulo fala que é um dia terrível, mas também glorioso. Terrível para os ímpios, porque eles enfrentarão o juízo de Deus, mas também glorioso, porque todo sofrimento, toda tribulação ficou para trás. Então Paulo diz: vocês foram chamados, vocês foram vocacionados por Deus a pertencer à família de Deus. Não é somente Paulo, irmãos, que fala sobre a vocação, o chamado do salvo. Jesus falou em João capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o vocábulo aqui no grego, trouxer, tem o sentido de puxar, de arrastar. O pecador não quer. O pecador não quer servir a Deus. O pecador não decide por si mesmo servir a Deus. Então, a palavra que Jesus usa aqui, trouxer, é arrastar. Mas é arrastar com laços de amor. É arrastar com poder, consterna o coração do pecador. E no grande discurso de nosso Senhor Jesus Cristo sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, muitos ficaram escandalizados. E no verso 64 de João 6, Jesus disse que era porque havia entre eles descrentes. Por isso afirmou no verso 65, e prosseguiu: por causa disso, quer dizer, que vocês são descrentes, é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Vocês são descrentes, vocês não creem em mim, vocês não reconhecem que eu sou Salvador, é porque o Pai não revelou vocês a mim, porque se tivesse revelado, vocês não permaneceriam descrentes. Amados irmãos, muitos ali nos dias de Jesus não suportaram ouvir o sermão mais pesado, não conseguiram, eles estavam atrás de Jesus ali, muitos, por causa da comida, por causa dos pães e peixes, por causa da cura, por causa das benesses de Deus. Mas Jesus falou, quando ele prega um sermão de identidade com ele, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue, vocês precisam ter vida comigo, vocês precisam me conhecer mais detidamente, eles foram embora, não quiseram. Se o Senhor não chamar lá no coração, irmãos, se o Senhor não abrir o entendimento, se o Senhor não colocar as lentes da sua graça nos olhos do pecador, ele não consegue ver quem é Jesus. É tão somente aquilo que muitos estavam falando lá naquela época. Quem diz os homens que eu sou? Está dizendo que o Senhor é João Batista, os profetas, que o Senhor até é Elias. E vós? Quem dizeis que eu sou? Mas aqueles discípulos que tinham a revelação do Senhor, que foram chamados, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, essa é uma doutrina da vocação que está também em Jesus. E Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade de fé. Paulo estava dizendo para aqueles crentes, vocês foram destinados à salvação. Vocês foram destinados ao céu e não à ira. Deus nos salvou, tempo passado. Deus também nos chamou, tempo passado. Aqui ele está usando o tempo passado. Nos salvou e nos chamou, lá no tempo passado. E o apóstolo Paulo diz, antes dos tempos eternos. Acredito que Deus não tinha criado nem os anjos.
havia somente a Trindade. E Deus chamou a mim e a você, lá na eternidade, irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja: estão sofrendo? Estão sendo torturados? Sinal evidente de que vocês foram chamados. Porque se vocês não tivessem sido chamados, vocês não resistiriam. Como há salvação na vida de vocês, isso aí é sinal evidente que vocês pertencem ao reino de Deus. E o apóstolo Paulo continua: e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Irmãos queridos, até Jesus voltar, a igreja, os salvos, aqueles que foram chamados com santa vocação, exercerão com poder e obra de fé que o Senhor nos chamou a realizar. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós estamos confiando que Ele vai fazer isso na nossa vida e na vida da igreja. Por isso, irmão, não tenha medo daquilo que talvez nos aguarde no futuro. Não tenha medo, porque o Senhor está conosco. Ele diz: olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A oração de Paulo aqui não é para que talvez Deus faça isso. Talvez Deus use de graça e faça isso. Não. A oração de Paulo é ação de graças por aquilo que o Senhor estava fazendo na igreja. É uma oração de graças porque o Senhor fez na vida deles. É uma oração que confirma a obra redentora na vida daqueles irmãos de Tessalônica. E quando, irmãos, nós oramos pedindo graça ao Senhor, pedindo a sua misericórdia, estamos também de mãos dadas com essa igreja de Tessalônica. Por isso, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não diz talvez, quem sabe, se nada der errado, se o homem desejar, se o homem abrir o coração, se o pecador abrir os seus olhos. Não, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até a vinda de Jesus. É nós, irmãos, somos nós que começamos uma obra e não terminamos. Deus não. Deus não faz isso. Mas entenda aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses. Deus só levará a bom termo a obra que Ele iniciou. Se Ele não iniciou, Ele não vai completar. Se é a religião que iniciou, se é a denominação que iniciou, Deus não vai completar isso. Ele vai completar a obra que Ele realizou. Por isso, o Senhor Jesus, num dos seus sermões, Ele disse: olha, toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. No jardim de Deus só ficam as flores que o Espírito Santo plantou. E é regado pela graça maravilhosa de Deus. É por isso que estamos aqui, amados. É por isso que você está aqui. É por isso que você creu em Jesus. É por isso que você fica de pé e canta, com alegria, com entusiasmo. É por causa disso. Porque houve lá atrás uma obra redentora do Senhor na sua vida. Mas o segundo propósito da oração de Paulo está aqui no versículo 12. Para que a igreja prossiga em triunfo até o final, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo diz que quando Cristo vier com os anjos do seu poder, ele julgará o mundo por ter odiado a igreja. Mas Paulo também fala da glorificação de Cristo na vida dos crentes e da glorificação dos próprios crentes por intermédio de Cristo Jesus. E nós, irmãos, não podemos isolar este verso aqui do versículo 12, do versículo 10, que diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram. Oh, queridos irmãos, que dia maravilhoso será esse! Será grandioso para nós, onde nós olharemos para Jesus admirados. E Jesus olhará para nós dizendo:
Diga para mim, valeu a pena morrer? Valeu a pena sofrer? Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Passe, irmão, o que passar? Enfrente o câncer, enfrente a enfermidade, enfrente a oposição. Lute contra o pecado. Não ceda ao pecado, porque há o poder de Deus na sua vida e você triunfará lá na glória com Jesus. Jesus diz em Mateus 24, e versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós glorificamos a Deus, aqueles crentes, irmãos, de Tessalônica, e todos os crentes que nos antecederam, que se opuseram contra o mal, que se opuseram contra o reino das trevas, que se opuseram contra o pecado, que resistiram pela graça de Deus, eu digo aqui, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, às tribulações e perseguições, eles triunfaram. Agora estão lá no céu. E nós também vamos encontrar esses crentes lá. E quem sabe nós diremos para eles, olha, nós falamos sobre vocês lá, igreja de Tessalônica, você era de Tessalônica. Oh, queridos irmãos, vamos pensar no céu, vamos pensar na glória que o Senhor revelará a nós, vamos pensar nisso. Na oração sacerdotal de Jesus em João 17, Jesus demonstra para os seus discípulos o anseio dele de mostrar a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Eu vou mostrar para vocês como era a minha vida antes de eu encarnar, antes da fundação do mundo. Eu vou mostrar para vocês, porque vocês são meus, o Pai me deu a vocês, a mim. Por isso, na última parte do versículo 12, o apóstolo Paulo diz, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, no início, o curso da salvação e o fim da salvação se estabelecem segundo a graça de nosso Deus em Cristo Jesus. Se alguns estavam ali ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado por causa das tribulações, conforme o capítulo 2, aqui o versículo 2 diz, Paulo tira toda a dúvida da mente daqueles crentes. Não. Dizendo para eles que o sofrimento é porque Cristo estava sendo glorificado neles. É porque Cristo ainda os glorificará no céu. Que coisa maravilhosa, irmãos, para nós. E segundo a graça, porque nenhuma conquista da igreja aqui na glória, irmãos, foi por algum trabalho pessoal, foi por obra meritória minha e sua. Não, nós vamos chegar no céu, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz, esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Paulo diz também em Coríntios capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Fundar a igreja, ser pastor, ser obreiro na causa do Senhor, fazer o trabalho do Senhor, é tudo graça. Salvação é graça, é tudo graça, segundo a graça que o Senhor tem nos dado. Oh, igreja de Tessalônica, vocês estão crescendo na fé, vocês estão crescendo no amor, e vocês estão resistindo às tribulações, é porque a graça do Senhor está sobre a vida de vocês. E como aplicação aqui, irmãos, nessa noite, para nós pensarmos, nesses dois versos, vemos a conclusão da oração de Paulo, Silvano e Timóteo em favor da igreja de Tessalônica. Esses três homens eram os líderes da igreja e tinham amor e afinidade com a igreja de Tessalônica. Eles conheciam os problemas que aqueles irmãos estavam enfrentando, mas direcionaram as suas orações em louvor e gratidão a Deus por aquilo que ele estava fazendo na vida deles. Oh, irmãos, como essa atitude bíblica responsabiliza a liderança da igreja hoje a orar pelo seu rebanho.
Nós, pastores, presbíteros, oficiais da igreja, devemos tirar momento todos os dias para orar em favor da igreja. Ore. Talvez Deus venha a despertar vocês, presbíteros, para levantar de madrugada e orar pela igreja. Ore pela igreja. Ore para aquela família em especial. Ore para aquele irmão que você fez contato com ele. Ore. Às vezes eu perco o sono durante a noite e eu entendo. E muitos de vocês vêm à minha mente. E eu dobro o meu joelho com muita alegria e oro ao Senhor. Irmão, nós temos a responsabilidade de orar. Esses irmãos aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, eles dizem: eu não cesso de dar graças ao Senhor pela vida de vocês, igreja de Tessalônica. Oh, irmãos, é uma graça maravilhosa ser salvo, mas também é uma graça grandiosa ser oficial da igreja, ser líder da igreja. E pesa também sobre nós, queridos presbíteros e diáconos, a responsabilidade de orar pela igreja. Orar uns pelos outros. Em muitas áreas da vida pessoal, irmãos, e da igreja, Deus só agirá se orarmos. Há coisas que Deus faz sem o concurso da oração, mas há coisas que Deus só faz se orarmos. E eu quero apenas citar alguns versículos aqui que endossa o que a Escritura Sagrada diz. Jesus diz em João 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem que haver uma identidade com Jesus. A palavra de Deus tem que estar em nosso coração. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós os ramos ligados nele. O ramo ligado no tronco dá frutos. Então, irmãos, a falta de frutos dentro da igreja e na vida pessoal, será que não está indicando que você não está ligado na videira? Porque quem está ligado na videira, o ramo ligado no tronco, dá fruto, fica verde, pega a seiva do tronco e dá uvinhas ali naquele galho e vai crescendo e vai expandindo. Permanecer, aí Jesus faz essa analogia do galinho da videira ligada no tronco e vai dando fruto. O 1 João, capítulo 5, versículo 14, ele diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, vamos orar pela igreja. Essa é a vontade de Deus. Deus fortificará a igreja se a liderança da igreja orar. Se a liderança da igreja dobrar mesmo o joelho perante o Senhor e orar, clamar ao Senhor, Deus com certeza trará um grande avivamento para a igreja. Salvará também os nossos filhos, trará os nossos filhos de volta para a casa do Senhor, porque esta é a vontade dEle. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Viram, irmãos? Está ligado a Jesus, mas nossa oração precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Se as minhas palavras estiverem em vós, porque a palavra de Deus assim diz em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmãos, quando pedimos alguma coisa a Deus, precisamos primar pela glória de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo não oraram pedindo que Deus livrasse a igreja da perseguição e tribulação. Não, para que confirmasse a vocação deles, para que eles continuassem sendo glorificados, Cristo sendo glorificado na vida deles através do sofrimento, que eles, mesmo que eles morressem, eles estavam triunfando diante do Senhor. Eles oraram, irmãos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. É a glória de Deus, irmãos. Tudo é a glória de Deus. Porque se nós glorificarmos a Deus, e eu digo com base na Escritura, e com base na minha vida pessoal, de quase 60 anos na igreja, eu digo, se nós cuidarmos das coisas de Deus, com certeza Deus cuidará de nós. Deus cuidará da nossa família. Isto é certo.
Isto é estou plenamente certo aqui, com base na Escritura Sagrada. Que nós possamos, irmãos, sair daqui nesta noite, trazendo essas verdades incorporadas no nosso coração. Paulo, Silvano e Timóteo oraram pela igreja. Oh, meus queridos presbíteros oficiais, vamos orar pela igreja. Vamos orar pelas famílias. Porque vocês não têm problema? Nada, temos muitos problemas, inclusive familiares também. Mas o Senhor vai trabalhando na nossa vida e vai trabalhando na vida da igreja. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe. Amém.